Olá, já sintam-se cumprimentados. Meu nome é Said Manuel Júnior, dando curso de Contabilidade e Auditoria, e cá estou hoje para falar-vos da norma 13, ativos tangíveis. Aproveitar a ocasião para mandar os meus cumprimentos ao docente Abelho. Esse é um dos temas abordados na cadeira na cadeira de Contabilidade Financeira 2. Bom, sem mais delongas, quanto à estrutura da apresentação, falarei do objetivo e do âmbito desta norma, do reconhecimento, da mensuração, do modelo de revalorização, das amortizações, das divulgações e, por fim, ah, teremos o caso prático. Bom, quanto ao objetivo, esta norma visa estabelecer o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, nomeadamente no que se refere ao seu reconhecimento como ativos e a determinação das suas quantias registadas, dos respectivos gastos com amortizações e, por fim, pelas perdas por perdas por imparidade. E quanto ao âmbito, esta norma deve ser aplicada na contabilização de ativos tangíveis, excepto quando outra norma exija ou permita um tratamento contabilístico diferente deste. Quanto ao seu reconhecimento, o custo de um bem tangível deve ser reconhecido como ativo quando e apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros fluam ou associados ao bem fluam para a entidade. E, por fim, o custo do bem possa ser mensurado com fiabilidade. A mensuração no momento do reconhecimento. Um bem do ativo tangível que satisfaz os critérios para o reconhecimento como um ativo deve ser mensurado pelo seu custo, assim que é. Uh, Temos também os elementos do custo. Os custos, ou seja, o custo de um bem, de um ativo tangível, compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e impostos não reembolsáveis, após a dedução dos descontos comerciais e abatimentos, assim como quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na locação ou na localização a sequer e condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pelo órgão de gestão. E, por fim, ah, compreende assim também a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção, assim que é, do bem e do restauro local onde o bem se encontra. Temos aqui também a mensuração do custo, ou seja, a mensuração do custo de um bem ou do ativo tangível é o preço equivalente de caixa na data do reconhecimento. Se o pagamento é diferido para além de condições normais do crédito, a diferença entre o preço equivalente de caixa e o pagamento total é reconhecida como um juro durante o período de crédito. Temos aqui também o modelo após o reconhecimento, temos o modelo do custo. Para este modelo, após o reconhecimento como um ativo, um bem do ativo tangível deve ser registado pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer outras perdas por imparidade acumulada. Temos também o modelo de revalorização. Após o reconhecimento como um ativo, um bem do ativo tangível cujo justo valor possa ser mensurado com fiabilidade, deve ser registrado por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data de revalorização, menos qualquer amortização acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. Quanto às amortizações, os bens dos ativos tangíveis têm normalmente uma vida útil limitada, por isso devem ser amortizados em função da sua utilização. Desta forma, estaremos a correlacionar os gastos do seu ativo com os rendimentos que ele gera. E várias formas, sim, de amortização, podendo ser utilizados os métodos das cotas constantes ou de linha reta, do método das cotas, assim que é degressivas ou decrescentes, e por fim o método de desgaste funcional. Quando a divulgação ou divulgações o reconhecimento da quantia registrada de um ativo tangível deve ser anulado no momento da alienação ou venda, ou quando se esperam benefícios econômicos futuros do seu uso ou alienação. Temos aqui um caso prático em que, em 2018,
do mês de junho, a empresa Ceitex comprou uma viatura por 600 mil meticais, cuja vida útil foi estimada em 3 anos. E não se fixou qualquer valor residual. O fabricante estimou que durante a vida útil o bem ou a viatura irá percorrer 100 quilômetros. Percorreu no primeiro ano 50 quilômetros, no segundo 30 quilômetros e no terceiro 20 quilômetros, totalizando os 100 quilômetros. Pretende-se, primeiro, o registro contabilístico da aquisição e, segundo, o cálculo das amortizações usando os 3 métodos. Temos aqui o lançamento da aquisição, ou seja, o crédito da conta bancos e debitando a conta 324, que também de transporte, e o respectivo IVA da aquisição, o que é o respectivo IVA de ativos tangíveis, ou seja, o IVA da classe 3. Bom, no valor de 996 mil, que corresponde ao IVA, a 16% deste valor. Desta forma, acreditando isto no valor, acreditando na conta bancos no valor de 690 mil. Temos aqui as cotas, a resolução pelo método das cotas constantes. Este método este é o método pelo qual o bem amortiza o mesmo valor ao longo dos anos. Ou seja, temos aqui o valor da aquisição do bem, 600 mil, vida útil de 3 anos e valor residual não fixado, ou seja, zero. Desta forma, para podermos calcular a amortização anual, usaremos a fórmula o valor da aquisição menos o valor residual sobre a vida útil. Desta forma, a amortização anual será igual a 600, que corresponde ao valor da aquisição, menos 0, valor residual que não temos, sobre 3, que corresponde à vida útil. Desta forma, a amortização anual será 200 mil. Temos também aqui a amortização acumulada. Para que se possa calcular a amortização acumulada, usaremos a fórmula amortização acumulada do certo período, ou seja, K é igual a amortização anual, temos aqui, vezes o K, que corresponde ao período. Temos aqui a amortização anual ou acumulada, assim que é período 1, ou seja, será a amortização anual, que é esta aqui, vezes o período, que é 1, ou seja, o ano 1, corresponde a 200 mil. O mesmo vai acontecer para o período 2, ou seja, o ano 2 será a amortização anual vezes o período 2, segundo ano, que teremos aqui o valor de 400. Para o terceiro ano, teremos aqui a amortização anual vezes o terceiro período. Teremos aqui o valor de 600 mil. Agora, para calcular o valor contabilístico, temos aqui o valor contabilístico de certo período do K, sendo igual ao valor da aquisição menos a amortização acumulada deste período. Ou seja, o valor contabilístico do período 1 será igual ao valor da aquisição menos o valor da amortização acumulada do período 1, que é este aqui. Corresponde, ou seja, a diferença desses dois corresponde ao valor de 400 mil. Para o segundo período, o valor contabilístico será igual à amortização, ou seja, a amortização anual, quis dizer, ao valor da aquisição, menos a amortização acumulada do segundo período, que é este valor aqui. Então, a diferença desses dois constitui este valor de 200 mil. E para o terceiro período, temos aqui o valor da aquisição menos o valor da amortização acumulada. Neste período, o terceiro período, temos aqui o valor da amortização acumulada do terceiro período, sendo igual a zero. Desta forma, iremos preencher a nossa tabela de amortização. Para o primeiro ano, não houve nenhuma amortização, seja essa anual ou acumulada, mas sim temos valor contabilístico, ou seja, usamos para o ano zero. Para a amortização acumulada, para a amortização, cotas de amortização, ou seja, amortização anual, temos aqui para o primeiro ano 200 mil. O bem amortiza em linha reta, desta forma, do primeiro até o último ano, o bem irá amortizar em linha reta,
segundo a definição das cotas, do método das cotas constantes. E para a amortização acumulada, no primeiro ano, temos aqui o valor, transportamos os valores, como podemos ver aqui, os valores da amortização acumulada, assim como os valores do o valor contabilístico. Então, a amortização acumulada, ou seja, a amortização acumulada, iremos preencher aqui do primeiro até o último ano. O ano zero não houve nenhuma amortização. E o valor contabilístico temos aqui. O valor contabilístico do primeiro período de 400. Ou seja, no ano zero não houve nenhuma. O valor contabilístico continuava o mesmo e foi alterando a partir do ano, do primeiro ano até o último. Os valores estão esses. Primeiro período, temos aqui 400, segundo 200 e por último 0. Para o registro das amortizações do diário geral, temos aqui a amortização do período, na conta 6.5. E temos ativos tangíveis, pois é uma viatura. Antes disso, temos aqui a designação. Empresa SEDEX, designação aquisição de viatura, conta 32, subconta 324, equipamentos de transporte, valor da aquisição, correspondendo a 60 mil, vida útil 3, e o método, vida útil 3 anos, o método assim que é, contas constantes. Quanto ao diário geral, temos aqui, vamos fazer o registro, podemos registrar o diário geral pelo método direto, assim como indireto. Desta forma, a amortização acumulada corresponde a 200 mil. Desta forma, temos aqui o 200 mil, corresponde à amortização do período, e em contrapartida da conta 324, equipamento de transporte, ativos tangíveis, neste valor. Isso pelo método direto. Temos também pelo método direto, ao invés de termos aqui a conta 32, teremos aqui a conta 38, amortizações acumuladas, ativos tangíveis também, a debitar na conta 65, ativos tangíveis, e acreditar na conta 382, ativos tangíveis. Temos aqui o método de desgaste funcional. Este método, o bem é desgastado em função da sua utilização, ou seja, a amortização é feita em função da utilização do bem. Temos aqui o valor da aquisição, o valor residual igual a 0, e temos aqui a capacidade da viatura, que são 100 km. A utilização no primeiro ano corresponde a 50 mil km, no segundo 30 mil km, eu sei que é, e para o terceiro 200 mil, 20 mil km, eu sei que é. Quanto à amortização anual, para que possamos fazer o cálculo da amortização anual, usaremos a fórmula: a amortização anual do período K sendo igual a utilização sobre a capacidade, ou divididos pela capacidade, vezes o valor da aquisição menos o valor residual. Desta forma, para calcular a amortização anual do ano 1, temos aqui a utilização do ano 1, que corresponde a 50 mil km, divididos pela capacidade, que são os 100 mil km, vezes o valor da aquisição menos o valor residual que não temos. Desta forma, efetuada essa operação, temos aqui a amortização para o ano 1 de 300 mil. Para o ano 2, a utilização, que corresponde a 30 mil km, sobre a capacidade, que são 100, multiplicados pelo valor da aquisição menos valor residual efetuado esta operação. Teremos aqui a amortização anual para o segundo ano, no valor correspondendo ao valor de 180 mil. E para o terceiro ano, teremos aqui a utilidade, ou seja, no terceiro ano, a utilidade, divididos pela capacidade, multiplicado pelo valor da aquisição menos o valor residual. Efetuado essa operação, teremos aqui, para este ano, a amortização anual do terceiro ano no valor de 120 mil. Para calcular a amortização acumulada neste método, somamos a amortização do primeiro, ou seja, a amortização acumulada de um certo período é igual à amortização anual do primeiro ano, do segundo até ao período K. Desta forma, para que possamos calcular a amortização
acumulada do período 1, faremos a amortização, isso será igual à amortização anual do período 1. A amortização anual do período 1 corresponde a 30 mil. Este valor que obtivemos daqui. Desta forma, a amortização acumulada do segundo ano será igual à amortização do primeiro período, amortização anual do primeiro período, mais a amortização acumulada do segundo período. Desta forma, 30 mil, 300 mil, quer dizer, corresponde à amortização do primeiro período, mais a amortização do segundo período. Desta forma, teremos aqui o valor de 480 mil. O mesmo acontece para o cálculo da amortização do terceiro período. A amortização anual do primeiro, do segundo, chamamos a amortização anual do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Desta forma, 300 mil mais 180 mil do segundo, mais 120 mil do terceiro período. Desta forma, teremos aqui o valor de 600 mil. Para calcular o valor contabilístico deste período, a fórmula é a mesma, basicamente. Teremos aqui o valor, ou seja, o valor contabilístico do primeiro período, sendo igual ao valor da aquisição menos a amortização do primeiro período. E este aqui. Então, teremos aqui o valor de 300 mil. Para o segundo período, teremos o mesmo valor da aquisição menos a amortização acumulada do segundo período, este valor aqui. Então, a diferença desses dois constitui 120. Então, para calcular o valor contabilístico do terceiro ano, temos aqui o valor da aquisição menos a amortização acumulada do terceiro período, que corresponde ao valor de 60 mil, sendo igual a zero. Desta forma, enchemos a tabela de amortização. Temos aqui a empresa Sedex Limitada, a designação aquisição de viatura, conta 32, subconta 324, equipamento de transporte, valor da aquisição 600 mil, vida útil 3 anos, média de desgaste funcional. Desta forma, para o primeiro ano não registrou-se, para o ano 0 não houve nenhum registro de amortização, seja esta amortização anual ou acumulada. Mas para o ano, mas há sim um valor contabilístico no primeiro ano, corresponde no 0, que corresponde ao valor de 600 mil. Temos aqui no primeiro ano o valor da amortização, ou seja, o bem amortizou 330 mil. Para o segundo, temos aqui, transportamos esses valores, pois correspondem a estes calculados aqui, amortização anual. E temos aqui os valores. Então, usaremos os valores para preencher a tabela. Temos aqui o caso prático na resolução das cotas degressivas, ou seja, soma de dígitos. Desta forma, para este método resulta de um débito crescente durante a vida útil do ativo, do ativo ou do bem. Desta forma, temos aqui o valor da aquisição do bem e o valor residual. Ou seja, para que se possa calcular a amortização anual, usaremos a vida útil restante do bem divididos pela soma de dígitos, vezes a amortização acumulada, menos o valor residual. Isto implica, para o ano 1, no ano 1 restavam ainda 3 anos. A vida útil do bem é de 3 anos. Faltava aqui colocar a vida útil nos dados. A vida útil no primeiro ano, o bem no primeiro ano o bem ainda tem vida útil de 3 anos, posso assim dizer, sobre o total da soma de dígitos, ou seja, somando o primeiro, o segundo e o terceiro ano, ou seja, somando os dígitos que compõem a vida útil do bem, ou seja, somando 1, 2 e 3, temos aqui o valor de 6, ou seja, a soma de dígitos da vida útil. 1, 2, 3, que é a vida útil. Então, somando esses dígitos, teremos aqui 6. Então, vezes a valor da aquisição menos o valor residual. Temos aqui a amortização anual. Este período no valor de 300 mil. E para o segundo ano, restam 2 anos, ou seja, restam 2 anos. Desta forma, sobre a soma de dígitos, que corresponde a 6, ou seja, primeiro, segundo, somando os dígitos que compõem a vida útil 3, teremos aqui
6. Então, vezes o valor da aquisição menos a amortização, temos aqui o valor da amortização anual correspondente correspondendo assim que é 200 mil. No terceiro ano, só resta somente uma vida útil. Então, pegaremos nesta vida útil restante, dividiremos pela soma de dígitos, multiplicando pelo valor da aquisição menos o valor residual que não temos. Teremos aqui o valor, isso será igual a 100 mil. Desta forma, para que possamos calcular a amortização acumulada, usaremos a fórmula da amortização acumulada igualando a amortização anual do primeiro ano, do segundo até o período em que pretendemos alcançar. Desta forma, temos aqui os dados transitados, ou seja, os dados transportados das amortizações do primeiro, segundo e terceiro ano. Desta forma, a amortização do primeiro ano corresponde à amortização acumulada do primeiro ano corresponde à amortização anual do primeiro ano. É esta aqui, 300 mil. Para o segundo ano, para que possamos calcular a amortização acumulada, teremos aqui a amortização anual do primeiro ano, mas somando a amortização acumulada do segundo ano. Ou seja, a amortização do primeiro ano mais a amortização do segundo ano. Desta forma, temos aqui o resultado de 500 mil. E para o terceiro ano, será diferente. Primeiro, segundo e terceiro ano. Somando a amortização acumulada do primeiro, do segundo e terceiro ano, teremos aqui o valor da amortização acumulada correspondendo ao valor de 600 mil. Para que possamos calcular o valor contabilístico, usaremos a fórmula já conhecida, valor contabilístico no período K, sendo igual ao valor da aquisição menos a amortização acumulada do período K. Desta forma, o valor contabilístico do primeiro período será igual a 60 mil, que corresponde ao valor da aquisição, menos a amortização acumulada do primeiro período. Pois temos que calcular o valor contabilístico do primeiro período. Desta forma, já temos o valor da amortização acumulada do primeiro período, que é este aqui. Então, vamos substituir e calcular tendo aqui o valor de 300 mil. E para o segundo ano, não será diferente. Para que possamos calcular o valor contabilístico, teremos aqui o valor da aquisição menos o valor da amortização acumulada correspondente ao valor de 500 mil do segundo período. Queremos calcular o valor da aquisição do segundo período. Então, a diferença desses dois compõe, resulta no valor de 100 mil. Então, para que possamos calcular, por fim, o valor contabilístico do terceiro período, usaremos o valor da aquisição menos a amortização do terceiro período, a amortização acumulada do terceiro período, que é este aqui. Então, a diferença destes dois constitui zero. Então, preenchendo a tabela das amortizações, temos aqui os valores transferidos. Então, teremos os mesmos valores para preencher a nossa tabela. Ou seja, a amortização do primeiro período, para este caso já será diferente. A amortização anual do ano 1 será de 300, do ano 2, 200, e do ano 3 aqui 100 mil. Então, a amortização acumulada do primeiro ano, temos aqui no ano 0 não houve nenhuma amortização, seja para a amortização anual ou a amortização acumulada, mas sim temos o valor contabilístico. Quer dizer que este aqui é um preenchimento pelo método da soma de dígitos. Especificamos aqui o método da amortização. Temos aqui o valor contabilístico. Temos aqui a amortização, a amortização acumulada do período 1. Temos aqui 30, 500, 600. São esses valores. Temos aqui o valor contabilístico, enchendo a tabela desta forma. E temos aqui, decorridos um ano após a data da aquisição da viatura, o Estado aprovou a taxa de 75%. A revalorização do bem. Procede a revalorização e o registro das operações e amortizações em razões esquemáticas. Desta forma, temos aqui o valor da aquisição do bem, correspondendo ao valor de 600 mil. Aqui o coeficiente de revalorização, assim que é. Revalorização. Então, desta forma, podemos calcular, para que possamos calcular a revalorização, temos aqui
o valor contabilístico vezes a percentagem, ou seja, o coeficiente de revalorização, correspondendo ao valor, correspondendo à percentagem de 75. Ou seja, efetuada essa operação, temos aqui o valor de 45 mil. Desta forma, pegaremos neste valor, ou seja, nesta revalorização, ou neste valor de revalorização, preencheremos na conta a 324, equipamento de transporte, a débito. Acrescentamos a vida útil do bem ou o valor da aquisição, é pelo aumento do valor da aquisição do bem. E em contrapartida da conta a revalorização, avaliação, assim que é reavaliação, reavaliação legal, revalorização, reavaliação, perdão. Sim, acreditando nesta conta. E calcularemos também a amortização acumulada, a reavaliação da amortização acumulada. Desta forma, temos aqui o valor da amortização acumulada e o coeficiente de reavaliação, correspondente a 75%. Então, pegaremos no valor da amortização acumulada vezes o coeficiente de reavaliação. E temos aqui o valor de 225 mil. Desta forma, este valor irá debitar na conta reavaliação 656 e debitar na conta amortizações acumuladas. E temos aqui o abate, ou seja, debitamos aqui isto pelo aumento da amortização acumulada. E temos aqui o abate. O abate pode ser, o abate por outra é a retirada do bem da empresa, seja por venda ou troca. Ou seja, o abate pode ser por mais-valia. Isto ocorre quando o valor da venda ou troca do bem é maior ou superior que o valor contabilístico. Desta forma, se assim for, usaremos as contas 76, que corresponde aos outros rendimentos, e ganhos operacionais. Em contrapartida da conta 32, ativos tangíveis, especificamente ativos ou seja, equipamentos de transporte. Isto pelo abate do valor da aquisição. E temos aqui também, procedendo com o segundo lançamento, temos aqui a amortização do período, ativos tangíveis, em contrapartida da conta outros rendimentos e ganhos operacionais, isto é, do abate, ou seja, ganhos e investimentos em capital, ou seja, pelo abate do valor, ou seja, da amortização acumulada. Temos, por fim, o terceiro lançamento, que provém, ou seja, este lançamento resultante da venda, ou venda seja pronto ou a prazo, ou pode ser também a troca do bem. Desta forma, se vendemos, trocamos, iremos debitar na conta, pode ser na conta caixa, bancos ou fornecimentos da conta fornecimentos de investimentos, ou seja, outros devedores, assim, quer dizer, outros devedores. Contrapartida da conta 76, outros rendimentos e ganhos operacionais. Se o abate, ou seja, segundo, se o abate o segundo caso é o de menos-valia, isso corresponde ou esse diz respeito, ou neste caso, quando o valor da venda ou troca for menor que o valor contabilístico, usamos a conta 683. Desta forma, perdas em investimentos de capital. Desta forma, pelo abate do valor da aquisição, teríamos aqui o bem, ou seja, a debitar o valor, teremos o valor a debitar na conta investimentos,
ou seja, perdas em investimentos de capital, e acreditar na conta ativos tangíveis, pelo abate da viatura. E teremos o segundo lançamento, que pelo abate do valor da aquisição, e teremos o segundo lançamento, que será pelo abate da amortização acumulada, debitando a conta 68, amortizações do período, e creditando a conta 63, ou seja, 68, amortizações ou outros gastos e perdas operacionais, mais precisamente a subconta perdas em investimentos de capital, seja alienação, troca ou outro método, qual for. Temos aqui e o último lançamento, a venda pronto a prazo ou a troca do bem. Desta forma, debitando seja a conta bancos, seja a conta caixa, bancos ou outros devedores. A troca de qualquer outro bem da classe 3. Ou seja, em contrapartida da conta 668, que é outros gastos e perdas, que são outros gastos e perdas operacionais. Isto é, pela troca, pela venda, pela venda, seja pronto pagamento ou a prazo, ou ainda pela troca do bem. A troca do bem, de um bem pelo outro, que seja da classe 3. E temos aqui um exercício respectivo ao abate. Percorrido mais de um ano após a reavaliação, proceda ao abate do bem sabendo que foi vendido a pronto pagamento por 250. Temos aqui o valor da aquisição e temos aqui o valor da amortização. Para que possamos saber, ou seja, para sabermos se o bem foi vendido, ou seja, para que possamos saber se estamos perante a um caso de mais ou menos de mais ou menos valia, iremos proceder com o cálculo do valor contabilístico. Como eu disse, caso o valor da venda ou troca seja maior que o valor contabilístico, estamos perante um caso de mais-valia. Caso o valor da venda ou troca seja menor que o valor contabilístico, estamos perante um caso de menos-valia. Desta forma, iremos usar a nossa fórmula do cálculo, a nossa fórmula do valor contabilístico para saber se estamos perante um caso de mais ou menos valia. Desta forma, temos aqui o valor da aquisição, menos a amortização, tendo aqui o valor de 25 mil, 225 mil. Logo, o valor da venda é maior. O valor da venda, que foi de 250, foi maior que o valor contabilístico. Logo, estamos perante um caso de mais-valia. Desta forma, iremos debitar na conta ganhos em investimentos de capital, o valor de 450 corresponde ao valor da aquisição. Iremos debitar na conta 624, equipamentos de transporte. Iremos creditar o mesmo valor. Segundo, iremos registrar o valor contabilístico. Desta forma, acreditando na conta ganhos em investimentos e debitando na conta 382 amortizações acumuladas, pelo cálculo das amortizações. E teremos por fim o valor da amortização, neste caso, debitando na conta 76, 763, ganhos em investimentos de capitais, e creditando na conta amortizações acumuladas. E por fim, faremos o registro da venda do bem. Desta forma, o bem foi vendido a pronto pagamento no valor de 250. Desta forma, este valor irá debitar na conta depósito à ordem, poderia ser na conta caixa ou ainda na conta 459, a troca do bem. Então,
o valor de 250 corresponde ao valor da venda do pagamento e acreditando o mesmo valor na conta, na conta ganhos em investimentos de capital. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até mais ver.